Porque a ideia é trazer o controle de volta à mão do poder, ok? E também vai ocorrer mudança no nosso Código Criminal. Mudanças. Então, essas ações vão de encontro ao trabalho que tinha sido feito logo no início. Beleza? Qual é o principal intuito? O retorno do controle central, né? Muitas elas eram, digamos assim, e aí começa a grande virada na economia brasileira e a ascensão. Por quê? Como a gente já sabe, quem manda na política nesse período, no período oitocentista, né, nesse período aí do 19, é quem tem dinheiro. A gente já viu que a questão é censitária. Então, quando eu começo a um novo ciclo econômico, quem vai ser o café? Os grupos que estão envolvidos com a produção cafeeira também vai ter uma força muito maior aí dentro do cenário político brasileiro. Quem são os estados que estamos nos referindo? São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Esses aí vão se chamar de as oligarquias. É um grupo que vai ter uma vantagem política devido à sua situação econômica. Okay? Lembrando que vai ser justamente esses estados os fortes produtores de café, principalmente São Paulo, que na metade do século XIX, na virada do XIX, né, meados do XIX, vai ter aquele cafeeiro, vai ter aquela expansão para o interior, que a gente vai ver isso nas próximas aulas. Então, você vai ter Rafa, aí o crescimento da. só uma pergunta. Eles se consideram as oligarquias porque eles Quem são um fala? grupo de maior poder? Thalita, repete a pergunta que estou aqui. Eles são chamados as oligarquias porque eles são o grupo dominante, é? De maior poder? Ele vai ser chamado de oligarquia de maior poder. Exatamente. Porque se olhar o que seria realmente, se eu for puxar o contexto de oligarquia, né, para vocês, é, é o domínio de um pequeno grupo no poder. E nesse caso, nós veremos que é justamente esse poder exercido para todos. O grupo muito vai ser o grupo dos donos do café. É um pequeno grupo que vai ter muito poder. Que quando a gente for estudar mais à frente, a questão do formato verde, né, nessa ascensão, aí, principalmente na segunda etapa, você vai ver a importância desses cafeicultores no dia no final do Império, na evolução da escravidão, mas principalmente no início do século XX, vai se desenvolver no Brasil devido a tamanho importante influência que esse grupo tem. Tá? Um pequeno grupo que está no poder, certo? E é o seu Rafa, grande poder. tá cortando. Cortou, Ju? Cortou. Ah, meu pai. Espera aí. Vou tentar. Melhorou? Melhorou? Tá melhor. Meio termo. Ah, ainda está partindo a minha fala? Agora parou. Parou o quê? De cortar ou de estar falando? De partir, de cortar. Ah, beleza. Bem, então, só para entender aí, viu, Thalita? Que é quando esse pequeno grupo de pessoas, né, terminam exercendo um poder por causa ou de um partido político, ou de uma classe, ou de uma família. Nesse caso, a oligarquia
ela está por causa da classe. Qual é a classe? A classe cafeicultora. O grupo cafeicultor, ele está com esse domínio maior aí, porque eles vão estar gerando recursos, gerando uma boa e por causa disso, eles não têm mais influência política por causa da sua renda. Então, nesse período, né, nessa turbulência do período regencial, e você vai ter aí o surgimento do café como a economia. Até aqui, tranquilo? Vamos trabalhar essa região. Desse progressista. Tá, cortando. Deixa eu ver. Continua ainda cortando? Continua ainda cortando? Parou. Massa. O que é que você vai ter aí? Então, a volta dos progressistas ao poder vai gerar uma instabilidade, mais uma vez, no governo. Quem vai ficar nesse... Quem são esses progressistas? Aquele partido político. Lembrando que partido político não é o mesmo conceito que nós temos hoje, tá? A ideia de partido aqui é de pessoas que têm pensamentos semelhantes ou interesses em comum. Não é o mesmo preceito que nós temos hoje. Então, esse grupo que está no poder, que vai estar no poder, vai, de uma certa forma, vai ficar na alternância, tá? Uma hora vai estar o conservador, outra hora vai estar um liberal, mas todos vão tentar se manter no poder para ficar ali de boa, continuar ali, né, na maciota. Bem, e aí começa, então, o chamado movimento da maioridade. Por quê? Todas as revoltas que veremos agora, mostra que o Brasil, durante esses 9 anos de regência, o Brasil ele não teve uma paz política, nem econômica, nem política, e muito menos social. Né? Eu já falei para vocês que toda vez que a gente tem mudanças, por exemplo, a mudança de uma forma de governo, a mudança de um tipo de político para o outro, é sempre naquela expectativa e renovo da esperança de que esse novo governo, né, ele vai trazer melhorias para a população. Foi assim, de uma certa forma, a expectativa que teve do Brasil colônia para o Brasil império. Como veremos também do Brasil Império para a República, se esperava tanto da República, a República chegou, mas não aconteceu como se esperava. Então, há muita instabilidade nesses 9 anos aí, desse período tido como a regência, certo? E que isso vai culminar nesse golpe da maioridade. Ou seja, no dia 23 de julho de 1840, vão fazer com que Pedro II assuma o trono, mesmo não tendo completado a maioridade. Né? Vai ser essa ascensão dele, né, que vai dar o início, então, ao segundo reinado no Brasil, que a gente não vai ver hoje, a gente vai ver isso numa outra aula, mas o que a gente vai ver hoje é justamente os efeitos que essa regência trouxe no campo político e social, principalmente nas revoltas que ali se representam. Até esse ponto, está todo mundo entendendo? Posso ir para um período chamado revoltas regenciais? Falem agora. Por mim, pode. Pessoal, restante aí, por favor. Por mim, pode. Beleza, ok. Seguindo aí, então, comecemos, então, as revoltas. A primeira, né, a cabanagem, ok? Ocorrida no Pará, entre 35 e 40. Essa revolta, ela vai ter um caráter extremamente popular, ou seja, é a população que vai estar envolvida diretamente, né, nesse conflito. Eu acho que eu não me lembro se eu comentei com vocês um dos conceitos. Inclusive, na última aula, eu indiquei para vocês que assistissem o vídeo que eu tinha colocado com o professor Leandro Carnal e a professora Lília. Quem realmente assistiu, porque tempo vocês têm, tá, galera? Desculpa aí. Né? E aí, quem não assistiu, dá uma procurada aí. Se
se perdeu, se passou, se apagou a conversa, pode procurar lá no YouTube, né? O professor Leandro Carnal, bota assim, Leandro Carnal, Carnal com K, tá? Leandro Carnal e Lília. E aí, porque o sobrenome dela é uma sopa de letrinhas, eu não vou falar. Lógico. E aí você vai ter uma aula. Por que eu estou citando eles? Porque, mais uma vez, eu vou comentar sobre isso, que os professores, eles comentaram algo que eu acho pertinente. É que essas revoltas regenciais, a gente bota revolta regencial. Tá, beleza, foi uma revolta. Mas, assim, é uma guerra civil. Eu estou tendo brasileiros brigando com outros brasileiros. Bem, vamos ver algumas guerras civis. A Farroupilha foi uma guerra civil. Cabanos, Sabinos, Malês não. Malês são africanos em Janta. Mas vamos lá. Bem, então, qual era a grande crítica que você vai ter na cabanagem? A população ela vai criticar a questão da miséria. Gente, se hoje a gente olha para os estados do norte e vê essa diferença tão gritante, somente no IDH ou na questão de investimentos e tudo mais, se em pleno século XXI a gente vê essa diferença tão gritante, né, com essa região, na região norte, imagine isso no século XIX. O século XIX era uma coisa de louco. Então, assim, a população de lá sofreu bastante, né, com isso tudo. E um dos pontos importantes que os cabanos vão reivindicar, entendendo que cabanos são é a população ribeirinha, né, que mora ali nas margens do rio, foi uma revolta até que durou 5 anos, e que, de uma certa forma, o povo vai conseguir, durante um breve tempo, assumir o poder, por isso a gente coloca como revolta, né, porque teve a ascensão do povo ao poder. E uma das críticas que a revolta dos cabanos tem é porque eles não sentiam a ligação com o restante do Brasil. É como se eles não se identificassem com o povo brasileiro. Não que eles estavam reclamando para se separar, eles queriam, pelo contrário, eles queriam se sentir realmente brasileiros. Mas era um dos problemas muito sérios que se tinha ali na cabanagem. Claro que diante disso tudo, o que você vai ter? Você vai ter uma repressão, né? Os regentes vão mandar reprimir. Então já começa os primeiros conflitos e já a pressão aí, certo? A pressão aí do governo brasileiro, né? Seguindo aí claro, teve a repressão, acaba-se depois de 5 anos de conflito, né? O movimento dos cabanos. Claro, coincide com o período na qual Pedro II vai assumir o governo, no ano. A segunda revolta que a gente destaca, que é a revolta malê ou malês, tanto faz, você pode encontrar um quanto outro, essa ocorre na Bahia em 1835. E o que são os maleses? Os maleses são chamados escravos muçulmanos. E aí é importante a gente comentar sobre isso. Por quê? Toda vez que a gente fala sobre escravo africano, na nossa mente, né, a gente só usa o termo como é uma religião de matriz africana, como se tivesse apenas uma religião. Se no Brasil eu não posso dizer a religião brasileira, porque temos diversos, o catolicismo brasileiro, eu não posso dizer o catolicismo brasileiro, eu digo catolicismo brasileiro. Porque cada região nos apresenta um tipo de catolicismo. O que para nós, para desespero, São João não vai funcionar, mas para outros estados, outras regiões, o São João não tem esse destaque todo. Né? Por exemplo, no Pará tem o Círio de Nazaré. No dia 12 de outubro você vai ter a importância lá de Aparecida. Entendeu? Eu tenho catolicismo dentro do Brasil. Eu tenho religiosidades dentro desse catolicismo. Certo? Se eu tenho isso no Brasil contemporâneo, tá? Imagine eu falar de um continente como a África, que tem um divisor chamado, 2 divisores importantes a África tem, que é o deserto do Saara e a floresta tropical. Então, não posso dizer eu acho interessante você falar a questão das de matriz africana. De que parte? Porque o norte da Europa é muçulmano, ou desculpa, o norte da África é muçulmano, essencialmente. Eu tenho o Egito, que é muçulmano, Marrocos, que é muçulmano,
E aí? Ah, não, tem aquela questão dos ancestrais. Tá, ok. Né? Mas, assim, a religião islâmica também é presente. Está ali desde o século VII. Ok? Então, veja aí que estamos no século VII, a gente está no século XXI. Então, tem uma base ali muito forte. Então, quando houve a vinda, né, desses escravos de forma involuntária, que é chamada migração involuntária, né, atravessaram o Atlântico aí com um navio bombeiro, não vinha só pessoas que acreditavam nas religiões desses ritos africanos, né, como a chamada matriz africana, não. Vai vir também os muçulmanos, né, são os escravos muçulmanos que vão vir para cá e entre um dia e outro, né, dia 24 e 25 de janeiro, vai tentar colocar essa revolta em ação. Detalhe, né? Foi a primeira revolta de escravos do Brasil. Ok? A primeira. Rafa, mas teve o quilombo. É um símbolo de resistência. Não é revolta. Não confunda. E se não tivesse ocorrido um detalhe, talvez essa revolta ela tivesse um destaque maior, um impacto maior, uma abrangência significativa. Por que não aconteceu? Porque ela foi delatada. E entregaram os revoltosos de bandeja para o governo, né? E uma das discussões que você vai ter dessa revolta é transformar as bases da sociedade, principalmente no que tratamos da escravidão. Tá? No que fala da escravidão. Então, você tem a revolta malê, que, para variar, ela vai ser duramente reprimida também pelo governo, né? Presta atenção nos termos, tá? Que lá no final tem um detalhezinho muito importante. Então, eu tive a revolta dos cabanos, que teve essa repressão, a revolta malê, que também teve uma repressão. Agora, eu vou para uma outra revolta, que também teve o quê? Uma repressão por parte do governo. Então, bora lá. A Sabinada. A Sabinada acontece também na Bahia. A Sabinada ocorre entre 37 e 38. E ela recebe esse nome porque o seu principal líder, Francisco Sabino, que era um jornalista, as pessoas vão se referir à revolta promovida por ele como Sabinada. Veja, o que nós notamos nessas outras duas revoltas é o seguinte: eu tenho os cabanos, que têm um caráter popular, eu tenho a revolta malê, que era com os muçulmanos, ok? E eu tenho também agora a Sabinada, porém, classe média. Veja, eu tenho revoltas no Brasil de diversas formas, tá? De diversas formas. E o que você tem nesse instante? A classe média da Bahia, ela vai trazer uma série de questionamentos, até porque você teve recentemente a revolta malê, e aí eles dizem, vamos fazer o seguinte, isso aqui não está dando certo, não. Ou o príncipe, né, resolve assumir o trono, tem que dar um jeito de assumir o trono, ou então vai ser o que eles vão promover. Eles proclamam a república de forma provisória até a maioridade. Não se preocupa, não. Quando Pedro II ficar de maior e ele assumir o trono, a gente volta ao status, né, de império. Tu acha que se promovesse a república, a Bahia voltaria? Voltaria, não tinha perigo. Do mesmo jeito que o Brasil, quando se tornou Reino Unido de Portugal e Algarve, e depois que ele conseguiu realmente o processo de independência, quando ele se transformou em Reino Unido de Portugal e Algarve, antes do processo de independência, quando Pedro I estava recebendo a pressão para voltar, a grande preocupação dos brasileiros aqui era que voltaríamos a ser colônia. E a última coisa que os brasileiros queriam era voltar ao status de colônia. Da mesma forma, você acha que se promovesse uma república provisória para atender a demanda dessa população, quando Pedro II se estabelecer como imperador, a gente vai. Não, claro que não, eles não vão fazer isso, não. Mas o que importa é que é mais uma revolta, sendo que dessa vez eu não vou ter um caráter popular, certo? Eu vou ter um caráter mais de classe média. E um ponto importante que se difere das anteriores é que a gente está falando em república. Tá? É um detalhe importante. É que
eles começam a discutir a presença da República. Então, presta atenção. Claro, que o governo central vai mandar reprimir, então aí como é que se chama? A repressão vai ser muito severa também, né? Assim como ocorreu nas anteriores, no período anterior. Vamos agora para a última revolta que nós temos. A Rafa, Farroupilha. uma pergunta para tu. Francisco Sabino era jornalista ou médico? Ele era jornalista. Deixa eu ver se por acaso ele exercia a profissão de medicina. Deixa eu dar uma sacada aqui. Deixa eu ver. E você já viu ele como médico? Foi? Peraí que quem perguntou não fui eu, não. Foi Vitor. É porque quando eu boto aqui eu não consigo ver, tá? Desculpa. Eu não consigo. Para alguns aqui, para alguma informação que eu tenho aqui também, colocou ele como médico. Um outro texto que eu peguei, ele vem informando como um jornalista. Tá? Mas se eu for procurar em alguns pontos aqui, eu vou encontrar ele como médico. Ele está em outro site aqui que eu peguei. Ele estava como jornalista. Mas em alguns outros ele está como um médico. Deixa eu ver aqui. Na verdade, médico e jornalista. É isso mesmo. Eram os dois. Médico e jornalista. Pronto. Viu? Viu, Vitor, aí? Sabino era médico e jornalista. Ok. Ju, quando tiver alguma outra pergunta aí, tu me fala, porque eu tô com a tela aqui aberta, para não estar puxando tantos dados, tá? Bem, então, a Farroupilha, ela começa no Imperial e termina no início também no reinado, né? Você vai ter aí um período de 10 anos de conflito, o que provavelmente bom. O que você tem aí nessas revoltas regenciais? Primeiro, que se localiza aí na região sul do país, no Rio Grande do Sul. Quem vai promover essa revolta vai ser os estanceiros e os charqueiros. Estanceiros são como se fossem fazendeiros, né? Então, estância no Rio Grande do Sul são fazendas. E os charqueiros são aqueles responsáveis pelo desenvolvimento da carne de charque. Charque, Rafa? Charque? Sim, charque. Na verdade, charque é a carne seca, né? Lembre-se que não tinha geladeira na época. E aí, a charque era muito, muito introduzida no sul do país. Sendo que o grupo vai se rebelar por alguns motivos. Né? Quais são? Primeiro, a charque argentina era mais barata. Impostos brasileiros e até mesmo o estilo de produção da Argentina fazia com que a carne argentina se tornasse mais atrativa de ser consumida pelos brasileiros, porque ela conseguia ser mais barata. Então, a ideia do grupo era pedir menos imposto para que a carne brasileira se tornasse competitiva, ou pelo menos se tornasse mais atrativa do que a Argentina. Né? Que é aquela ideia lá do combustível, né? Quem não se lembra, uns meses atrás, antes da quarentena, os brasileiros que moram ali na divisa entre Brasil e Paraguai, né, vai direto abastecer o carro lá no Paraguai, porque o combustível lá é estupidamente mais barato. Continuando, então, achar que a Argentina é mais barata por causa de problemas políticos e econômicos brasileiros, né? Impostos e tudo mais. Acrescente a isso a emancipação do Uruguai. E o que tem a ver a emancipação do Uruguai? Lembra da Guerra da Cisplatina? Beleza. Né? Se você não deu uma olhada, depois você procura esses slides lá em cima, você vai ter falando sobre a Guerra da Cisplatina. Então, o que você vai ter aqui? O problema é que os uruguaios, para comprar carne brasileira, e para a carne brasileira entrar no Uruguai,
os uruguaios estavam cobrando impostos. E aí, para mais uma vez, os estanceiros e os charqueiros, eles estavam sofrendo com esses impostos, né? E, para botar a cereja do bolo, colocaram até imposto sobre o sal. Rafa, o que tem a ver o sal com essa confusão toda? É simples, a carne é seca. E eu, para secar a carne, eu tenho que botar sal. Já disse? Não tenho geladeira. Então, a forma que se tem de proteger, até mesmo para fazer a carne de charque, é colocando bastante sal. E aí, teve um aumento significativo no imposto sobre o sal, tá? E sendo assim, o que você vai ter nesse momento? Nesse momento. Bem, a situação política e econômica desse povo, desse grupo, né, que é a elite sulista, que eram os estanqueiros e charqueiros, estavam sofrendo, porque era uma economia extremamente dependente da agroexportação, né? O que eles produziam, eles tinham para a Argentina, vendia para o Uruguai, para outras regiões, então era de extrema importância, era vital para eles, na verdade, a exportação. E com isso estava acontecendo, prejudicando. Então, a elite sulista, ela se rebela, né? Ela se rebela. E quem vai ser o líder deles vai ser Bento Gonçalves. É o nome de uma cidade do sul. Tá? As vinícolas de lá são fantásticas. Não, eu não conheci, certo? Eu um dia pretendo conhecer. Mas fica aí a dica, porque você viaja um pouco na história desse período do Brasil imperial. Nesse núcleo ali, quem está perto de Gramado, Bento Gonçalves, né? Esse bloco ali sulista. Então, Bento Gonçalves vai ser o líder, ok? E ele vai promover, olha outro princípio aí, tá? A República Rio-Grandense, né? Você nota que a partir desse processo da regência, começa a fomentar o ideário, né, de república. Vimos, né, que na Sabinada a ideia era promover uma república provisória, uma pessoa inocente. Mas aqui não, opa, e até hoje o pessoal do sul do país ele tem um sonho de se tornar independente. Existe uma linha separatista. Bem, Bento Gonçalves, o líder, ele vai promover essa República Rio-Grandense com o intuito de se separar. Porém, ele vai ser preso. E no instante que Bento Gonçalves é preso, ele vai ser enviado para a Bahia. E nesse período que ele está na Bahia, a Sabinada ainda estava vigente por lá, e ele vai receber apoio, né, do grupo da Sabinada. A Farroupilha está estourando lá, Bento Gonçalves é preso, é mandado para a Bahia, e quando chega na Bahia ele ainda encontra um grupo que diz assim, não, a gente está aqui para apoiar vocês. E aí, depois, Bento Gonçalves volta, né, para a região, e junto com o eita, quase que não sai, Giuseppe Garibaldi, né, e é importante lembrar que Garibaldi, ele, depois que sai daqui do Brasil, né, depois desse conflito da Farroupilha, ele vai para a Europa, e lá em 1870 ele vai ser o que vai liderar aí a unificação italiana. Mas aqui na Farroupilha, ele se junta com Davi Canabarro, né? E eles promovem a chamada, olha aí, Ju, República Italiana. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a República Italiana, certo? Sendo que essa república ela tem uma característica bem interessante. Ela tem pouco apoio popular. Por quê? Quem vai estar comandando essa revolta, né? Esse grupo é elite. Aí eu volto para chamar a atenção. Vimos que nesses 4 conflitos aqui, eu tenho a primeira revolta foi os cabanos, popular. A segunda revolta foi o malês, escravo. Né? A terceira revolta que eu falei foi a Sabinada, com a minha Farroupilha. Rafa cortou.
Ok. Você tem aqui, desses quatro movimentos de revolta. Por que Farroupilha teve pouco apoio popular? Né? A elite sulista, a elite rio-grandense estava no comando de certa forma, vai atender os interesses, né? Já que eles estavam perdendo espaço para a concorrência estrangeira, então eles tinham que se cuidar. Então, eu só estava lembrando aqui que a primeira revolta que a gente estudou, que foi os cabanos, de origem popular, tivemos a Malês, que é a escrava, tivemos aí a classe média e a elite Brasil, a elite, né, comandando uma revolta aqui no Brasil. E aí, qual vai ser o desdobrado disso tudo aí? Em 1842, o que vai acontecer? Esse Barão de Caxias, né, que futuramente, lá na Guerra do Paraguai, que veremos mais à frente, vai ser chamado de Duque de Caxias. Lembrando que Barão e Duque são títulos de nobreza. A parte mais ralé, Barão é a parte Mas, Rafa, do café, tá falando Barão do Café. É porque aqui a gente não tem títulos de nobreza, né? Aí Barão já era alguma coisa. Não temos ducados. Não temos viscondes aqui. Só o sabe agora. Brincando. Mas, enfim. Barão de Caxias. Barão de Caxias, ele vai ter aqui o seguinte. Ele vai agir militar. E vai sufocar essa revolta. Ele vai promover, né, uma série de derrotas, né, para a turma de Bento Gonçalves e companhia. E em 45, começa o processo de negociações para promover a anistia. Se você prestou atenção, que os outros Cortando. três revoltas, se você prestou atenção, eu botei de propósito, que todas as... Oi. Cortando. Oi, da porta. Ainda corta? Tá cortando ainda? Parou. Me dá um feedback aí. Só para vocês terem ideia, para vocês terem ideia, o que nós temos aqui, para a gente finalizar? As outras três revoltas é marcada pela repressão do governo, certo? Sendo que nessa, pode ver que eu botei de propósito a pacificação. Por quê? Porque essa, diferente das outras revoltas, eu tenho a participação da elite, e que é uma elite que tem uma força econômica, apesar de ser no Sul, mas era uma força econômica que ajudava a pagar impostos, né? A sua arrecadação era interessante. Então, para o governo brasileiro, não era de agrado prejudicar esse grupo. Então, por isso que vai ter um processo de pacificação ao invés de repressão. Entenderam aí? De boas? Bem, pessoal, então com isso hoje a gente termina a nossa parte de revoltas emergenciais. Dúvidas, por favor, falem e pronunciem. O áudio cortou tanto que ninguém entendeu pataca nenhuma. Não fiquei com dúvida. Não, né? Ok. Então, o que a gente terá nas próximas aulas, né, nos nossos próximos encontros, olha a Liquinha. O que teremos no próximo encontro? Vivi, fico feliz em saber que você entendeu que hoje é terça e não domingo ou segunda. Sei lá, eu estou pensando que está perdida no tempo e no espaço. Então, para o nosso próximo encontro, a gente vai dar início aí do segundo reinado, tá? Eu vou tentar colocar já esse material aí daqui a pouco lá na sala Google. Ju vai estar finalizando aí a gravação. Finaliza aí, Ju. E qualquer coisa vocês vão ter bullying nada.